We've been seeing that God has a plan for our life, Temos dito que Deus tem um plano para a nossa vida and we are to be conformed to the image of God's Son, Jesus Christ, e nós devemos nos conformar à imagem do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. and that the focus of our thinking has to be on pleasing God. E o foco do nosso pensamento deve ser agradar a Deus. Now, if you will focus on pleasing God in all aspects of your life, then you are going to find a blessing from God. E se você colocar o foco da sua vida em agradar a Deus em todos os aspectos da sua vida, então você vai receber bênção de Deus, You'll have peace and joy, terá paz e alegria, and your life will have significance. e a sua vida terá significado. So we are looking at principles from Scripture to validate these things. E assim estamos olhando princípios na palavra de Deus para validar esses pensamentos. Now we all need to change, and if we're honest, we will admit this. Bem, todos nós precisamos nos transformar e, se formos honestos, vamos admitir isso. Every now and then I meet someone who says something like, "Well, I'm perfectly satisfied with my life." De vez em quando eu encontro alguém que diz assim: eu estou perfeitamente satisfeito com a minha vida. I like who I am. I don't see any need to change. Eu gosto de quem eu sou e não vejo nenhuma necessidade de mudança. I think people who think like that are not very aware of their own sinfulness. E eu acho que pessoas que pensam desse jeito não estão muito bem conscientes da sua pecaminosidade. Or the fact that they have thoughts and words and actions that do not meet God's standards. Ou o fato de que eles têm pensamentos, palavras ou ações que não estão de acordo com os padrões de Deus. So we need to change, E assim nós precisamos mudar. but into what? Mas mudarmos para quê? Nos tornarmos o quê? We need to have a standard by which we can measure the change. Precisamos de um padrão para podermos medir essa mudança. The world has its standards, but the Bible has very different standards. O mundo tem os seus padrões, mas a Bíblia tem padrões muito diferentes. Okay, and so we need to focus on pleasing God, and this requires that we make changes. E o nosso foco deve estar em agradar a Deus, e isso pede que nós façamos mudanças. Now, one thing that you should understand is that you are not responsible to change anyone else. Uma coisa que nós precisamos compreender é que não é nossa responsabilidade mudar ninguém. That's not your responsibility. Não é a sua responsabilidade. Certainly we can have ministries to others, but it's not our responsibility to change them. Certamente nós temos ministérios a realizar para com os outros, mas não é nossa responsabilidade mudá-los. Rather, we present the Word of God, and people are going to either respond to it or reject it. Na verdade, o que fazemos é apresentar a palavra de Deus às pessoas, e aí é elas que vão decidir se vão mudar ou não. But I think that first we need to focus on taking the log out of our own eye before we try to take the speck out of our brother's eye. Mas primeiro precisamos nos concentrar em tirar a trave dos nossos olhos antes de tirar o cisco do olho do nosso irmão. But you should know that as you struggle with sin in your life, that it is possible to make permanent change. Mas quero que você saiba que lutando com o pecado na sua vida é possível fazer mudança permanente. But in order to do this, we need to learn the Word of God and then apply it to our experience. Mas para que isso aconteça, precisamos aprender a palavra de Deus e então colocá-la em prática. All right, we ended last night by looking at Ephesians 4:22 to 24. Ontem à noite nós terminamos olhando Efésios 4, de 22 a 24. And we are to put off the conduct of the old man, that is our sinful nature. E assim nós vamos nos despir da conduta do velho homem, que é a natureza pecaminosa, Thank you. a atitude pecaminosa. We are to be renewed in the spirit of the mind, Devemos nos renovar no espírito da mente, which do means entendimento. I need to replace my human viewpoint thinking, my worldly thinking, and in its place I put the Word of God. O que significa que eu devo tirar o meu ponto de vista mundano e substituí-lo pela palavra de Deus. And then put on the new man.
e assim me revestir do novo homem. I need to begin to behave in conformity with the standards of God's Word. Eu preciso me comportar de acordo com os padrões da palavra de Deus. And if I do this, then I can live in a manner that is pleasing to God. E fazendo isso, eu posso viver de uma maneira que agrada a Deus. Now, in order to put off the old sinful habits, first of all, I have to identify them in myself. Bem, e para eu poder me despir dos hábitos do velho homem, primeiro eu preciso aprender a identificá-los. And oftentimes we are very aware of the shortcomings of other people and we cannot see our own. E o que acontece mais frequentemente é a gente estar consciente dos erros, das faltas dos outros, mas muito pouco consciente dos nossos próprios. But as I read the Word and meditate on the Word, then I come to see myself as I truly am. Mas lendo e meditando na palavra de Deus, eu posso ver a mim mesmo como eu realmente sou. And you'll remember that we saw this principle in the book of James. E você se lembra que nós vimos isso na carta de Tiago? You look into a mirror, you see your natural face. Você olha no espelho e vê o seu rosto natural. But when you go away, you forget what kind of person you are. Mas quando você vai embora, você se esquece do tipo de pessoa que você é. In other words, what are you like on the inside? Ou seja, como você é por dentro. But if you look into the perfect law of liberty, Mas, se você olhar na perfeita lei de liberdade, this is an expression that is used for the Word of God. e essa é uma expressão se referindo à palavra de Deus. When you look into the mirror of God's Word, you see what you are truly like on the inside. Quando você olha para o espelho da palavra de Deus, então você consegue ver quem realmente você é por dentro. And you then recognize those areas that you need to change. E assim você pode reconhecer essas áreas que você precisa mudar. And so we begin by judging ourselves. E assim nós começamos por nos julgar ou examinar. Each one is to examine himself. A palavra de Deus diz que cada um examine a si mesmo. And we are to judge ourselves. E nós devemos julgar a nós mesmos. And you examine your own life. If you're guilty before the Lord, then you confess those sins to Him. Deve examinar a si mesmo perante Deus. E aí, se você vê que há pecado, você deve confessá-los perante Deus. So we have already looked at these principles. Nós já olhamos então esses princípios. Now, once you have identified sin in your life, then you need to confess these sins to the Father. Uma vez reconhecidos esses pecados na sua vida, você tem que confessá-los perante o Senhor. 1 John 1:9. 1 João 1:9. If we confess our sins, Se confessarmos os nossos pecados, to confess means to tell what you did. confessar significa dizer o que você fez. It's not a matter of begging God to forgive you, A questão aqui não é implorar a Deus que lhe perdoe, or simply acknowledging that you're a terrible sinner, ou simplesmente reconhecer que você é um terrível pecador, or making some general statement and asking God to forgive your many sins. ou fazer uma declaração geral e pedir que Deus perdoe seus muitos pecados. It's not promising God that you will never do it again, Também não é prometer a Deus que você nunca mais vai fazer isso, or promising God that somehow you will pay Him back for the sins that you've committed. ou de alguma forma prometer a Deus que você vai pagar pelos pecados que você cometeu contra Ele. You know, the sort of thing where people say, oh, I committed a horrible sin. Well, God, I'll give some money to the church. Como do tipo de pessoa que diz assim, eu cometi um pecado terrível, então eu vou dar um dinheiro para a igreja. As if you could bribe God. Como se você pudesse subornar Deus. No, this says if we confess, Mas a palavra de Deus diz, se confessarmos, tell God exactly what you did. diga a Deus exatamente o que você fez. When I was angry toward that person, I know it offended a holy God. Quando eu estava irado contra aquela pessoa, eu sei que eu ofendi a Deus. Father, I said some very unkind things to that person. Pai, eu disse coisas muito ruins para aquela pessoa. You tell God exactly what it is you have done that has violated His commandments. Você diz a Deus o que foi exatamente que você fez que violou o seu mandamento. And God says if you'll do this, He will forgive you and cleanse you. E Deus diz, se você fizer isso, Ele vai te perdoar e te purificar. And some people say, well, that's too easy.
E algumas pessoas dizem assim, mas é fácil demais. How hard do you want it to be? E você queria que fosse com que dificuldade? See, if God had said you must crawl on your hands and knees for 5 kilometers, people would do this. Se Deus dissesse assim, olha, você tem que sair engatinhando durante 5 quilômetros, as pessoas fariam isso. God says confess your sins. E então Deus diz, confesse seus pecados. And it's easy for us because it's grace. E é fácil para nós porque é a graça. It's not based upon our merit. Não é baseado no nosso mérito. Just as our salvation is not based upon our works. Assim como a nossa salvação não se baseia em nossas obras. But we have the forgiveness of sins because Jesus Christ died on the cross for our sins. Mas nós temos o perdão dos nossos pecados, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados. As it says in 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. Como diz em 1 João 1:7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. So this forgiveness of sins that is promised to us is based on the fact that Christ died. E assim esse perdão de pecados nos é prometido com base no ato de Cristo que morreu por nós. So I examine my own life. If I'm guilty before the Lord, I confess those sins to the Father. E assim eu examino a minha própria vida, e se eu sou culpado perante Deus, eu confesso esses pecados ao Pai. Well, some people say, well, that's so easy. I can just go commit any sin I want and God will forgive me. E algumas pessoas falam assim, e é fácil assim, então eu peco do jeito que eu quiser e depois vou e confesso para o Pai. Is that right? É isso? Yes. É isso mesmo. Well, but there are some other things to consider. Mas tem outras coisas que nós precisamos considerar. If I regard iniquity in my heart, diz a palavra de Deus que se eu considerar a iniquidade no meu coração, the Lord will not hear me. se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. I confess my sins because I want to be restored to fellowship with my Father. Eu confesso os meus pecados porque eu quero ser restaurado à comunhão com meu Pai. On the other hand, if I just say, oh, well, I committed this sin and that sin and I really don't want to have fellowship, then the Lord's not going to hear this prayer. Mas se por outro lado, a minha atitude é simplesmente dizer, bem, eu cometi esse pecado e aquele outro, dessa maneira vã assim, o Senhor não vai ouvir minha oração. Or if I am involved in a sin and then I confess it while I'm doing it, that doesn't work either. Ou se eu estou envolvido num pecado e eu confesso enquanto eu ainda estou praticando, também não vai funcionar. For example, you walk into a store with a gun. Por exemplo, você entra numa loja com uma arma And you tell the man, give me all your money. e você diz ao homem, me dê todo o dinheiro. And then you say, oh, this is sin. E depois você diz assim, isso é pecado. Oh, Heavenly Father, I confess that I am committing this sin. Pai Celestial, eu confesso que estou cometendo esse pecado. That doesn't work. Não funciona. Or you're in bed with somebody that's not your spouse. Ou se você está relacionado com alguém que não é sua esposa, você está na cama com essa pessoa. Okay. You can confess your sin there, but that doesn't work either. E aí você confessa o seu pecado lá, deitado lá, também não dá certo. But if it's your desire to be restored to fellowship with God, you confess that sin, He will forgive you. Mas se é o seu desejo restaurar a comunhão com Deus, você confessa esse pecado e Ele vai te restaurar. But of course, you might be out of fellowship with God 5 seconds later. É possível, é claro, que você corte a comunhão com Deus 5 segundos depois. But understand, if you confess your sins, God will forgive those. Mas compreenda, se você confessar os pecados, Deus vai perdoá-los. But we need to notice another principle in Proverbs 28:13. Mas precisamos perceber outro princípio em Provérbios 28:13. He who covers his sins will not prosper. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia.
See, I can confess my sin and I'm forgiven immediately. E assim eu posso confessar o meu pecado e ser imediatamente perdoado. But if it's some sin that I am not trying to have victory over, so that I don't forsake that sin, then I should not expect to have mercy. Mas, se é algum pecado sobre o qual eu não estou procurando ter vitória para poder abandoná-lo, então também não dá certo. So we have to put off the sinful practices in our life. E assim precisamos realmente nos livrar, apagar as atitudes pecaminosas na nossa vida. In Romans chapter 6, Em Romanos capítulo 6, this is a chapter that is often neglected in our teaching. e esse é um versículo que muitas vezes é negligenciado no nosso ensino, Because it's a deep theological passage. porque é uma passagem de teologia profunda. And we don't have time tonight to develop this, E nós não temos tempo hoje à noite para desenvolver isso, but I want to look at a few verses here. mas eu quero dar uma olhada em alguns versículos aqui. In verse 11, he says, "Reckon yourselves to be dead indeed to sin, O verso 11 diz: Considerai-vos mortos para o pecado, but alive to God in Christ Jesus our Lord." mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Now, the Bible teaches that because of our union with Christ, we have died to sin. A Bíblia nos ensina que por causa da nossa união em Cristo, ou com Cristo, nós morremos para o pecado. It does not teach that sin has died to us. It does not say that sin has died to us, but we have Não died diz to que sin. o pecado morreu para nós, mas que nós morremos para o pecado. Your sin nature is not going to go away. A sua natureza pecaminosa não vai embora. It's not going to get weaker. Não vai ficar mais fraca, It's not eliminated a little bit at a time. não vai ser eliminada aos poucos. You're going to have it until you die. Você vai tê-la até morrer. And you're going to struggle with it. Você vai lutar com ela. But we are to reckon ourselves dead to sin. Mas nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Because Christ died with reference to sin, Porque Cristo morreu por causa do pecado, com relação ao pecado. and to reckon ourselves to dead to sin means this. E considerar-nos mortos para o pecado significa o seguinte: Because Christ died with regard to my sins as well as my sin nature, I don't have to obey it any longer. porque Cristo morreu por causa do meu pecado e da minha natureza pecaminosa, eu não tenho mais que ser governado por ela. Your sin nature is like a very cruel slave master. A sua natureza pecaminosa é como um dono de escravos, um dono cruel. And as an unbeliever, you were always under the control of your sin nature. E na qualidade de descrente, você sempre esteve sob o controle dela. But now you have died with regard to your sin nature. Mas agora você morreu para essa natureza pecaminosa. So you see, if you were a slave, E assim, se você fosse um escravo and your slave master was very cruel to you, e o seu dono fosse muito cruel para com você, esse seu he was senhor, always telling you what you had to do. sempre dizendo o que você tinha que fazer, You had to obey it. você tinha que obedecê-la. But if you die, Mas se você morre, now this slave master can tell you, get up and work. agora esse senhor dos escravos pode dizer a você: levante-se, trabalhe. You don't have to do it because you're dead. Você não precisa mais fazer, você morreu. It doesn't have control over you any longer. Agora ele não tem mais controle sobre você. So the slave master may come and kick you. E assim esse dono pode chegar e chutar você. Do this. Faça isso. You don't obey because you're dead. Você não obedece, você morreu. Now, with reference to our sin nature, we are to consider ourselves dead. E assim o mesmo funciona com a nossa natureza pecaminosa. Consideremos-nos mortos. So that when your sin nature begins to try to control you,
you can say, I'm dead, I don't have to listen to you. E assim, quando a sua natureza pecaminosa tentar te controlar de novo, você diga: eu estou morto, eu não tenho que obedecer. I don't have to obey you. Eu não preciso obedecer a você. But part of the problem is that we are so used to obeying our sinful slave master Mas o problema, ou parte dele, é que nós estamos tão acostumados a obedecer esse senhor cruel, that when it tells us what to do, we just automatically do it. que ele manda a gente fazer alguma coisa e a gente automaticamente vai e faz. But we need to stop and think, when we are tempted by the sin nature, we can say, I don't have to do that. Nós precisamos parar e pensar que quando essa natureza pecaminosa nos manda fazer alguma coisa, nós podemos dizer: não tenho que fazer isso. I died to sin. Eu morri para o pecado. Don't turn that around and say, sin died to me. Não mude isso de figura e diga: o pecado morreu para mim. Because your sin nature is very much alive and wants to control you. Porque a sua natureza pecaminosa está bem viva e quer te controlar. But because we died to sin, he says, do not let sin reign in your mortal body that you should obey it in its lusts. Mas porque nós morremos para o pecado, a palavra de Deus diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Now this word to reign, it means to have rule over, to control. E essa palavra reine aqui, de reinar, significa realmente estabelecer governo sobre, dominar. Don't let your sin nature control you, Não deixe a sua natureza pecaminosa controlá-lo. because you can say no. Porque você pode dizer não. You can refuse to obey. Você pode se recusar a obedecer. Now verse 13, E assim o verso 13, he talks here about the members of our body. ele fala aqui sobre os membros do nosso corpo. That's your hands, your eyes, your ears, your feet, Trata-se de suas mãos, seus pés, seus olhos, your tongue. sua língua. And he is going to say that the members of your body are instruments that carry out the desires of your soul. E ele vai explicar aqui que os membros do seu corpo são os instrumentos que realizam os desejos da sua alma. You see, your inner man has no ability to do things physically, Assim, o seu homem interior não tem capacidade de realizar coisas exteriores, físicas. it needs tools. Precisa de instrumentos. And the members of our body are the tools by which the desires of the soul are carried out. E os membros do nosso corpo são os instrumentos pelos quais os desejos da alma vêm a se realizar. But he says, do not present your members as instruments of unrighteousness to sin. Mas ele diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. It's like saying to your sin nature, É como dizer para a sua natureza pecaminosa: here are my hands. olha, aqui estão minhas mãos. You can use them to steal. Você pode usá-las para roubar. Here are my eyes. E aqui estão meus olhos. You can use them to look at pornography. Você pode usá-los para olhar pornografia. Here's my tongue. Aqui está minha língua. Oh, I'll let you use that as a tool to malign and to lie and to gossip. E assim você pode usá-lo para usar de malícia e para fofocar e para falar coisas erradas. You say, here's my body. Use it Aqui está meu corpo, use-o for sinful purposes. para propósitos pecaminosos. He says, don't present your bodies or yield your body to the Yeah. sin nature. E assim ele diz: não ofereça, não submeta o seu corpo para o uso do pecado, But present yourselves to God mas oferecei-vos a as Deus those who are alive from the dead, como ressurretos dentre os mortos, and present your members as instruments of righteousness to God. e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. God, here are my members. Use them. Deus, aqui estão os meus membros, use-os. So that now I'm going to use my body to do the will of God. E assim agora eu vou usar o meu corpo para fazer a vontade de Deus. And you see this word present here. E você vê aqui a palavra oferecei-vos.
It's the same word that's found in Romans 12:1, where he says, present your bodies a living sacrifice to God. É a mesma palavra usada em Romanos 12:1, dizendo: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Do you have the same word here or a different word? I think it's a different word from the Present. huh? present here. Okay. This is the past one. Present your members. Present. Okay, you don't. It's to Offer. Yes. Yeah. It's the same Greek word, A palavra grega é a mesma de oferecer e apresentar. and the idea is that you present something to someone for their use. E a ideia é que você apresenta algo a alguém para o uso dessa pessoa. Now, the fact that this is commanded to, that you do not present your members to sin, E o fato de que ele é mandado não apresentar os seus membros como instrumentos do but pecado, that you should present yourselves to God, mas que você deve apresentá-los a Deus, this means that it's possible for you to do this, isso significa que é possível você fazer isso. and the fact that it is a command indicates that you are the one responsible for it. E o fato de ser um mandamento significa que você é o responsável por fazer isso acontecer. Now, this is important E isso é importante, because it's saying you have the choice. porque isso significa você tem a escolha. If you sin, it's because you choose to sin. Se você peca, é porque você escolhe pecar. It's because you present yourself to your sin nature. É porque você está apresentando a si mesmo para a sua natureza pecaminosa. It's your decision. É a sua decisão. The devil didn't make you do it. O diabo não te obrigou a fazer isso. And as we saw last night, the temptation is not too great for you to say no. E como nós vimos a noite passada, a tentação nunca é grande demais para que você não consiga resistir. But what you do is you tell your sin nature, here I am, use me to sin. Mas o que você faz na verdade é dizer à sua natureza pecaminosa: estou aqui, pode me usar para pecar. Don't do that. Não faça isso. Present yourself to God. Apresente-se a Deus. Verse 14, sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. You can have victory over your sin nature because of the grace of God. Você pode ter vitória sobre a natureza pecaminosa por causa da graça de Deus. And in grace, God has given you the means whereby you can have victory over sin in your life. E é pela graça que Deus te deu os meios para você ter vitória sobre o pecado na sua vida. Now, the law cannot give you victory over sin. Mas a lei não pode te dar vitória sobre o pecado. The law is powerless to do that. A lei não tem poder algum para fazer isso. The law can prove that you are a sinner, that you need a savior. A lei pode provar que você é um pecador e que precisa de um salvador. The law can prove that you do not measure up to God's standards. A lei consegue provar que você não está à altura dos padrões de Deus. But the law cannot save you. Mas a lei não pode te salvar. The law cannot make you spiritual. Não pode torná-lo The espiritual. law cannot give you any power over sin. E não pode te dar nenhum pouco de poder sobre o pecado. And many people get frustrated because they try to live under the law in order to have victory over sin. E muitas pessoas acabam se frustrando porque tentam colocar-se embaixo da lei para ter vitória sobre o pecado. And in many churches they become very legalistic. E muitas igrejas acabam se tornando legalistas. That is, they have legal rules, law, Ou seja, elas têm regras legalistas. É lei. and they are very stern about preaching their legalistic rules. E elas são muito restritas, muito estritas com relação a cada uma dessas regras que tem que ser cumpridas. Because they think that by doing this, it will keep people from sinning. Porque elas acham que obedecendo essas regras é isso que vai manter as pessoas longe do pecado. The law is powerless. Mas a lei não tem poder. But grace, Mas a graça, that's God's provision for us
so that we can have victory over sin. Essa é a provisão de Deus para nós, para que possamos ter vitória sobre o pecado. It's by grace that we have salvation, É pela graça que temos salvação, and it's by grace that we can be spiritual, e é pela graça que podemos ser and it's espirituais, by grace that we can have victory over sin. e é pela graça que podemos ter vitória sobre o pecado. So what are you going to preach in your church? Então, o que é que você vai pregar na sua igreja? Laws, Leis, in the hope that people will stop sinning? na esperança de que as pessoas vão parar de pecar? If you teach the grace of God and the provision of God's grace, then people have the inner strength and the inner understanding to have victory. Se você pegar a graça de Deus e a provisão que vem por essa graça, então você vai ajudar as pessoas no sentido de que esse homem interior tem a força contra o pecado. Shall we sin because we're not under the law but under grace? Havemos de pecar porque nós estamos debaixo da lei e sim da graça? Certainly not. De modo nenhum. Don't be ridiculous. Não seja ridículo. Verse 16, do you not know? Verso 16. Não sabeis, In other words, this is something you should understand. porque isso significa que tem algo que você precisa compreender. That to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey. Que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Whether of sin leading to death or obedience leading to righteousness. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Now you are someone's slave. Bem, você é escravo de alguém. You don't have a choice about being a slave, Você não tem escolha alguma com relação a ser escravo ou não. but you do get to choose who your slave master will be. Mas você pode escolher de quem você vai ser escravo. You can choose to be a slave of sin, Pode escolher ser escravo do pecado or you can be a slave of God. ou escravo de Deus. You can be a slave to your sin nature. Pode ser escravo da sua natureza pecaminosa, That leads to misery and death. que só leva à miséria e à morte. Or you can be the slave of God, leading to peace and joy and righteousness. Ou pode ser escravo de Deus, que leva à paz, alegria e justiça. The wonderful thing about the plan of God is He lets us choose. E a coisa maravilhosa a respeito do plano de Deus é que Ele nos deixa escolher. Your choice. É sua escolha. I'm always amazed, though, at how many people say, I choose misery. E eu fico sempre de boca aberta de ver as pessoas dizendo assim, eu escolho a miséria. Yeah. I like suffering. I think I'll choose that. Eu gosto de sofrer, acho que eu quero esse. The way of the transgressor is hard. Mas o caminho do transgressor é duro. But you get to choose. Mas você pode escolher. So what we need to do is to examine our life, identify the areas of failure, confess those, E assim o que temos que fazer é examinar as nossas vidas, reconhecer as áreas de erro, confessar esses pecados and then begin to do the things that God has commanded. e então começar a fazer as coisas que Deus manda. And put aside the things that keep us from having fellowship with God, E colocar de lado as coisas que nos impedem de ter comunhão com Deus. and then begin to do the will of God in the power of the Holy Spirit. E então começar a fazer a vontade de Deus no poder do Espírito Santo. Galatians 5:16 he says, "Walk by means of the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh." Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Now again, people want to turn this thing on its head, E mais uma vez as pessoas tentam mudar isso e virar de ponta cabeça. as if to say, stop sinning and then the Holy Spirit will minister in you. Dizendo, como se estivesse dizendo assim, pare de pecar e aí o Espírito Santo vai ministrar sobre sua vida. In other words, they say, well, if you get good enough, then you can have benefits from God. Como quem diz assim, olha, se você
for melhorando, chegar ao ponto bom o suficiente, aí então você pode começar a receber os benefícios de Deus através do Espírito Well, Santo. what he's saying here, if you walk by means of the Spirit, then you will have victory over your flesh. Mas o que ele está dizendo aqui é que se você andar no Espírito, aí você vai ter vitória sobre as coisas da carne. And if you want to have victory over your flesh, you need to know how to walk in the Spirit. E se você quer ter vitória sobre a carne, então você precisa saber como andar no Espírito. So how do I do that? Então como é que eu faço isso? First of all, I need to know that the Holy Spirit indwells me permanently. Em primeiro lugar, é preciso saber que o Espírito Santo, ele habita em mim. He comes to indwell us at the moment of salvation, Ele vem habitar em nós no momento em que recebemos a salvação, not later, não mais tarde, at salvation, naquele momento da salvação. and He will never leave you. E ele nunca te deixará. You may grieve the Spirit, you may quench the Spirit, Você pode entristecer o Espírito ou apagá-lo. you may resist the Você Spirit, pode resistir ao Espírito. you may insult the Spirit, Pode insultar o Espírito. you may lie to the Spirit, Mentir ao Espírito. but He won't leave you. Mas ele não te deixará. So don't pray like you find in Psalm 51, Então não ore de acordo com Salmo 51. where David prayed, "Don't take your Holy Spirit from me." Porque Davi pediu, não tire o teu Santo Espírito de mim. Different dispensation. Dispensações The diferentes. Holy Spirit was not permanently indwelling all believers at that time. Naquela época, o Espírito Santo não habitava permanentemente nas But rather, pessoas. He empowered a few believers for a specific task, Em vez disso, ele dava o poder para alguns dos que criam para uma certa tarefa. and sometimes God removed the Holy Spirit because of carnality in a person's life. E às vezes também Deus retirava o Espírito por causa da carnalidade na vida daquela pessoa. So first of all, I need to know that the Holy Spirit indwells me Então, permanently. em primeiro lugar, eu preciso ter consciência de que o Espírito Santo habita em mim permanentemente. And even if I have failed, the Holy Spirit is still within me. E ainda que eu falhe, o Espírito Santo continua em mim. In 1 Corinthians 6, E em 1 Coríntios 6, now the Corinthians are definitely carnal people. bem, os coríntios definitivamente são crentes carnais. We've seen this in 1 Corinthians 3, verses 1 and 3. E nós vimos isso em 1 Coríntios 3, versos 1 e 3. He says you're carnal. Ele diz, vocês são carnais. No question about their carnality. Não há dúvida quanto à carnalidade deles. And as you read through this book of 1 Corinthians, you see carnality in many different ways in that church. E lendo esse livro, essa carta inteira de Coríntios, você vê carnalidade de várias maneiras naquela igreja. They are definitely operating under the power of their sin nature. Definitivamente eles estão operando sob o controle da carne. But what does he say a little later in this chapter? Mas o que ele diz um pouco mais adiante nesse capítulo? Don't you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Chapter 6, verse 19. 6 e 19. Don't you know your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vocês? So you have the Spirit, and this is God's provision for you E assim to você tem, please Him with your life. e assim você tem o Espírito Santo. E essa é a provisão de Deus para que você possa agradar a Deus através da sua vida. But personal sins will grieve the Spirit, Mas os seus pecados pessoais vão entristecer o Espírito Santo. and we're told in Ephesians 4:30, don't grieve the Holy Spirit of God. E nos é dito em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus. And in verses 25 through 29, he lists several sins: E do verso 25 ao 29 ele faz uma lista de vários pecados: lying, mentir, stealing, roubar, unkind words that come out of your mouth. palavras que não são gentis e que saem da sua boca. And then he goes on and lists several more. E aí ele continua e faz uma lista de vários outros. What grieves the Spirit? O que entristece o Espírito? Bitterness. Amargura. Oh, that's a sin of thinking.
E esse é um pecado do pensamento. Wrath, Ira, anger, raiva, sins on the inside. pecados que estão lá dentro. Oftentimes the preaching just emphasizes overt sins, Muitas vezes a pregação só dá ênfase aos pecados crassos, like drunkenness and adultery. como bebedeira e adultério. And yet I would think that in most of our churches, people are not greatly involved in those sins. E nós costumamos pensar que nas nossas igrejas as pessoas não estão envolvidas nesse tipo de pecado. But oftentimes we don't hear much about the mental attitude sins. Mas muitas vezes não se ouve falar dos pecados da mente. And then we have the verbal sins, E nós temos os pecados verbais. like clamor. Clamor. Clamor, yeah, this is loud, abusive speech. É o abuso da fala bem alto. A gritaria. Gritaria. Evil speaking. Falar mal. This is where you are speaking against other people with the intention of hurting them. Que é quando você fala mal de outras pessoas na intenção de machucá-las. Malice. A malícia. This is a mental attitude that desires to hurt someone. A atitude mental que deseja machucar alguém. These things will grieve the Spirit of God. Essas coisas entristecem o Espírito de Deus. And when this is true, then He is not going to empower us for the spiritual life. E no momento que isso é uma realidade, Ele não vai nos dar o poder através do Espírito Santo. And we need the Holy Spirit to provide for us spiritual power. E nós precisamos do Espírito Santo para ser nos provido o poder espiritual. And we are given the command to be filled with the Spirit. E é nos dado o mandamento de enchermos-nos do Espírito. Now in Ephesians 5:18, it says, "Don't be drunk with wine, in which is dissipation." E em Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Now what does that mean, dissolution? E o que significa isso, dissolução? What it means is that you are going to ruin your life. O que significa que você vai arruinar a sua It vida. means you're going to waste your life, Diz que você vai perder, desperdiçar a sua vida. so that what you do with your life is not going to produce anything of value. E assim o que você vai fazer com a sua vida não vai produzir nada de valor. You'll be non-productive. Você vai ser antiprodutivo. Just a wasted life. Desperdiçar a vida. In contrast to that, he says, be filled with the Spirit. E em contraste com isso, ele diz: enchei-vos do Espírito. Now, the typical interpretation of this verse is saying, oh, we have a contrast between being filled with wine and being filled with the Spirit. E a interpretação típica desse versículo é dizer: bem, temos o contraste aqui de enchermos-nos com vinho ou enchermos-nos com o Espírito Santo. And I think that misses the whole point of what Paul was trying to say. E eu acho que isto está totalmente fora do ponto de vista que Paulo está tentando estabelecer. Because you see, when wine, you take that into your body, Porque veja, quando você pega o vinho e coloca para dentro do seu corpo, and now it begins to control your thinking and your speaking and your actions. e aí ele começa a controlar o seu pensamento, a sua fala e as suas ações. And so many people say, oh, the issue in this verse is control. E aí muitas pessoas dizem assim: a questão nesse versículo é o controle. Yeah, so the wine controls you. E assim o vinho controla você. But instead they say you need to be filled with the Spirit so the Spirit will control you. E assim eles dizem, em vez disso, enche-se do Espírito Santo para que ele te controle. But it's not that you can get more of the Spirit like you can get more of wine. Mas a questão é que você não pode receber mais do Espírito, assim como você pode receber mais vinho. But rather the Holy Spirit here is the agent who fills you with something. Em vez disso, o Espírito Santo aqui é o agente que é capaz de te encher com algo. And what he's going to fill you with is spiritual power so that you can obey the commands of God. E aquilo com o que ele vai te encher é poder espiritual para você poder obedecer os mandamentos de Deus. And he's going to fill you with spiritual understanding.
e Ele vai te preencher com compreensão espiritual. But I believe that the real contrast that the Apostle Paul is trying to make here is the result of being drunk or being filled by the Spirit. E o que então eu imagino que o apóstolo Paulo está tentando estabelecer aqui é o resultado de você se encher de vinho e o resultado do Espírito Santo encher você desse poder. The result of being drunk with wine is that you just have a wasted life. O resultado de encher-se de vinho é um desperdício de vida. But when the Holy Spirit is filling you, the results are quite different. Mas quando o Espírito Santo preenche você, os resultados são bem diferentes. Because the results then, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Porque o resultado, então, como diz a palavra de Deus, é falando entre vós com salmos. So that there can be genuine worship. E assim é possível haver adoração genuína. Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Dando graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. And then we can fulfill these commands that have been given to us. E assim nós podemos obedecer esses mandamentos que nos são dados. So that wives can submit to their husbands. As esposas podem se submeter aos maridos. You need to have the filling of the Spirit. É necessário o preencher do Espírito Santo. Husbands are to love your wives. Maridos devem amar suas esposas. But to fulfill this command, you need to have the filling of the Spirit. Mas para cumprir esse mandamento, você precisa do encher do Espírito. And if we will learn to walk by means of the Spirit, then we will not fulfill the lusts of the flesh. E se nós aprendermos a andar no Espírito, não vamos satisfazer as vontades da carne. Now, this command to be filled by the Spirit. Agora, esse mandamento que é encher-se do Espírito, First of all, the tense in the original text indicates this is something that is to be continual. em primeiro lugar, o tempo verbal no grego, no original, significa que é algo que acontece continuamente. It's not just one time in your life, Não é que ocorre uma vez só but na it's sua vida, something that needs to happen over and over again. mas é algo que precisa acontecer repetidamente. Because when you sin, you grieve the Spirit, Porque quando você peca, você entristece o Espírito. and when that happens, He is not going to perform His ministries in your life and empower you. E quando isso acontece, Ele não vai realizar os seus ministérios na sua vida e te dar poder. And instead of operating on divine power through the Holy Spirit, now you operate on the basis of your own human ability. E aí, em vez de você operar no poder do Espírito Santo, agora você vai estar operando no poder da sua própria humanidade. So at any moment in your life, either the Spirit is filling you or He is not. Ou seja, em algum momento da sua vida, ou o Espírito Santo está te enchendo, ou ele não está. And so He gives the command here to keep on being filled by the Spirit. E assim o mandamento aqui é que você continue sendo cheio pelo Espírito Santo. Now this is a command, E é um mandamento. which means you are the one responsible to see that it is fulfilled. O que significa que a responsabilidade é sua de que esse mandamento seja cumprido. But this is also in a passive voice. Mas isso também está na voz passiva. Okay, for those who have forgotten their grammar, Para aqueles que esqueceram gramática, passive voice means that the subject receives the action of the verb. a voz passiva significa que o sujeito recebe a ação do verbo. So we can say, the wall was painted by the worker. Assim podemos dizer, a parede foi pintada pelo trabalhador. The wall is the subject. A parede é o sujeito. It receives the action of the verb to paint. E ela recebe a ação do verbo pintar. Now this is a passive command, E esse é um mandamento na voz passiva. which means you are to receive something. O que significa que você vai receber algo. You are to receive the action of this verb. Você vai receber a ação desse verbo. You are to receive the filling. Você vai receber o preenchimento. But this is a command, Mas é um mandamento. to receive something, Receber algo. which means
You must allow this to happen. O que significa que você precisa permitir que isso aconteça. This is not saying go do something, Ele não está dizendo vá fazer algo. but this is saying that you are to allow the Holy Spirit to do something in you. O que está dizendo é que você precisa permitir que o Espírito Santo faça algo em você. And you can refuse this. E você pode se recusar a You isso. can choose to walk in Você- your own arrogance, Você pode escolher andar na sua arrogância, in your own belief that you can do it without God. na sua própria crença de que você consegue sem Deus. But when we humble ourselves, Mas quando nos humilhamos, say, I cannot do this in my own strength. dizendo eu não posso fazer isso na minha própria força. When we confess our sins, Quando confessamos os nossos God pecados, forgives. Deus He perdoa, cleanses us from all unrighteousness. nos purifica de toda injustiça, And then the Holy Spirit is free to perform His ministries in us. e aí o Espírito Santo está livre para realizar os seus ministérios em nós. And He will strengthen us with might in the inner man. E Ele vai nos fortalecer, nos dar força para o homem interior. And when this is true, then I am walking by the Spirit. E quando isso se torna uma realidade, é aí que eu estou andando no Espírito. And then the Holy Spirit is bringing to my mind the things that I've learned from the Word of God. E aí o Espírito Santo vai estar trazendo à minha mente as coisas que eu aprendi na palavra de Deus. And the Holy Spirit is strengthening me so that I can obey God's command. E o Espírito Santo vai estar me fortalecendo para eu poder obedecer os mandamentos de Deus. In verse 20, chapter 3, O verso 20 do capítulo to 3. Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. What is the power that works in us? Qual é esse poder que opera em It's nós? the Holy Spirit. É o Espírito Santo. And He can do in us beyond what we can even imagine. E Ele pode fazer por nós muito além do que podemos imaginar. But I have to allow Him to fill me. Mas é necessário que eu permita que Ele me And I have encha. to walk. That's my daily life. I have to walk using this power of the Spirit. E essa é a diária, que eu tenho que andar diariamente no poder do Espírito. But I have to be honest with myself. Mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo. I have to judge myself. Tenho que me julgar, me analisar. I have to be willing to acknowledge those areas of my life that are sinful, Tenho que estar disposto a reconhecer aquelas áreas da minha vida que são pecaminosas, where I have hardened my heart, onde eu tenho endurecido meu and coração said, I don't care what God wants, I'm going to do what I want. e tenho dito, pouco importa o que Deus quer, eu vou fazer o que eu quero. And we all have those places in our heart. E todos nós temos esses lugares dentro do nosso coração. We've all got those places that we just don't want to open the door and admit that we are in rebellion. Nós todos temos esses locais em que nós não queremos abrir a porta e admitir que isso é rebelião da nossa parte, é rebeldia. Now be honest. Seja honesto. Be honest with yourself. Seja honesto consigo mesmo. Be honest with God. Seja honesto com Deus. It's your choice. É sua escolha. You want to please God? Quer agradar a Deus? Tremendous benefits Benefícios tremendos when you will examine yourself before the Lord. quando você se examinar perante Deus, Confess your sins, confessar os seus pecados and then determine that you are going to walk worthy of the Lord. e aí determinar que você vai andar de maneira digna do Senhor. You need to know the Word. Você precisa conhecer a palavra, You need to do the Word praticá-la in the power of the Spirit. no poder do Espírito Santo. Okay, we're going to take a break, Nós vamos dar um momento de intervalo, 10 minutes, 10 minutos, okay? And we come back, we'll look at some more of these principles. e nós vamos voltar e olhar alguns outros princípios. Take a break. Intervalo. Lembrando dos perguntas, quem quiser